Fala pessoal, 3h32 da manhã, tô gravando esse nosso vídeo depois da derrota do Botafogo para o Flamengo. A derrota por si só, ela já machuca, né? Porque não é legal perder um clássico, ainda mais pro Flamengo, onde a gente sabe como que eles são e da arbitragem da maneira que foi. O Botafogo foi prejudicado. Depois cheguei no hotel e revi os lances. Na live pós-jogo eu falei que o juiz do campo pareceu que foi irregular, o gol do Bruno Henrique, mas o Rafael Claus preferiu marcar, né, o lance. Eu venho falando sobre a arbitragem há algum tempo e ontem aconteceu, né? Uma arbitragem tendenciosa que atrapalha o Botafogo. Mas a gente tem que falar sobre Bruno Lage. Eu vou dar alguns bastidores aqui pra vocês. Saí do Newton Santos ontem 1h30 da manhã, cansado, pé da vida. Queria falar um palavrão, mas não posso falar. Mas vou separar aqui alguns trechos das falas do técnico ontem na coletiva pós-jogo, que eu fui comunicado por vocês na live, né? Estava na live e a galera começou a mandar uma mensagem atrás da outra falando: TF, Bruno Lage entregou o cargo. E eu desci correndo, tava ali numa cabine, fazendo a live pós-jogo, como eu sempre faço, e desci correndo pra comunicá-los, né, pra tentar entender o que estava acontecendo. Então vou colocar aqui os trechos na íntegra na Botafogo TV, mais de 11 minutos da fala do técnico, mas eu separei aqui as principais falas. E ouçam aí. Mas sabe que desde o primeiro dia que eu tenho sido questionado em tudo, e essa pressão vem da primeira pergunta que me fizeram, que é: o Botafogo já está campeão, se houver qualquer coisa pelo caminho, foi você que estragou, foi feita aqui deste caminho. Essa pressão tem existido desde o primeiro dia, e eu aguento ela de uma forma muito tranquila. Eu desde o primeiro jogo não pude contar com esta e com o Eduardo, e fui criticado por não fechar os gols, e você sabe disso. Isso é um pequeno pormenor daquilo que é a minha vinda, ou seja, vai haver sempre esta coisa de o que é que o Bruno Lage está a fazer em função daquilo do Botafogo. Se o treinador que começou a época estivesse aqui hoje, aquilo que se passou depois aqui lá fora no final não tinha acontecido. É apenas a sequência daquilo que o Botafogo está a fazer. Mas não, as pessoas estão a apontar só para aquilo que é o meu percurso enquanto treinador do Botafogo. Porque, vamos ver, porque é que eu vim? Eu vim porque eu fui um treinador que estava cá num projeto e aceitou outro projeto, certo? E que saiu daqui supostamente já campeão. Já fez o trabalho e saiu daqui campeão. Assim como eu cito os adeptos também já estão numa do campeão. E já quiseram encontrar um indivíduo caso a equipa não seja campeão. Pá, isso é uma coisa que é fácil de se notar. Eu aguento essa pressão de uma forma natural, porque eu estava convencido que sabia disso e sei. Eu estive no Benfica. Se vocês forem observar, tenho séries de vitórias e de bater recordes muito boas, consequências de a melhor primeira volta de sempre no campeonato, a segunda melhor volta de campeonato. Tenho em Wolverhampton, na Inglaterra, um campeonato muito competitivo, a melhor série de vitórias do Wolverhampton fora de casa. Chego ao Botafogo e para aquilo que as pessoas me disseram, fiz 10 jogos e para aquilo que me disseram foi a melhor sequência de resultados de treinador, mas aquilo que eu sinto, não sei porquê, porque não é suficiente para o adepto do Botafogo. Eu sinto que fui muito desejado, sinto que fui escolhido, mas eu sinto que neste momento essa pressão que cai sobre mim eu aguento facilmente, mas agora a pressão que cai em cima, consequência disso, de olharem só para o meu percurso, acho que essa pressão é uma pressão que não é necessária para os nossos jogadores, porque os nossos jogadores, o que têm feito até aqui de bater todos os recordes e chegar a esta altura do campeonato com 50 pontos, me permite ter esse não queríamos que acontecesse, mas aconteceu, tivemos uma derrota. Eu cá cheguei, ainda tive a oportunidade
de alguns empates que foram os empates fora, 3 vitórias em casa e os empates fora, de somar pontos e aumentar a distância para os nossos rivais. Mas mesmo assim não era suficiente, por tudo e por nada. As pessoas quiseram fazer questão, estamos campeões, vamos olhar para agora o que é que este indivíduo vai fazer, e eu sinto isso. A pressão sobre mim é tranquilo, eu aguento isso tudo, mas eu sinto que sobre essa coisa de que só olharem para o meu percurso no Botafogo, acho que há uma pressão muito grande nos meus jogadores. Isso eu não admito, e só há uma forma de os proteger e libertá-los desta pressão, e por isso é que estou aqui perante vós. Não falei com ninguém, pensei muito, e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. Eu tenho contrato com o Botafogo até dezembro, é muito dinheiro de ordenados, tenho prémios que já estão praticamente garantidos, que é como ir à de Libertadores, tenho o prémio de campeão, mas eu não tenho nenhum problema de abdicar disso, porque eu não sou guloso pelo dinheiro. Agora, eu não posso permitir é que a pressão que está a ser exercida sobre mim seja exercida sobre os meus jogadores. E isso, minimamente, tem-se notado. Por isso, meus senhores, é isso que eu vos tenho para dizer. O meu lugar está à disposição de quem manda, sem qualquer outra coisa para dizer. Boa noite, obrigado. Então, vamos lá. Primeiramente, 3h33 da madrugada, horário que eu tô gravando esse vídeo, Bruno Lage segue como técnico do Botafogo. Isso ontem a gente conseguiu apurar lá no final da partida. Será mantido no cargo. Houve uma conversa dele com o Mazuco, o Alessandro Brito e também com o próprio John Textor sobre as declarações. Ele colocou os pontos dele ter declarado daquilo. O pessoal do departamento de futebol do Botafogo também conversou com ele, tentou explicar como que funciona o futebol brasileiro. 2 pontos, né, que foram colocados. O Bruno Lage, ele teve aquela reação de entregar o cargo meio que para proteger os seus jogadores, né, de críticas, e ele ficou um pouco chateado. Quem pôde acompanhar a descida do técnico no final do jogo, ele ficou meio que olhando os torcedores ali no oeste inferior que o xingaram. E, gente, quem vai no Newton Santos sabe que o setor oeste inferior é um setor corneta do estádio Newton Santos. Mas a maioria dos torcedores botafoguenses que estavam lá após a partida aplaudiram o time, aplaudiram os jogadores, mesmo com a derrota que machuca contra o Flamengo. E o que pega a palavra crise, né, que vai ser utilizada inúmeras vezes nesses próximos dias, e o que foi falado ontem, até mesmo por uma fonte ligada à diretoria, é que essa palavra crise não existe dentro do Botafogo, não existe crise nenhuma. Houve uma declaração do técnico Bruno Lage, foi uma declaração, digamos que, péssima declaração. Uma declaração desnecessária. Porque se ele simplesmente passasse a entrevista coletiva e explicasse os motivos, né, da derrota e aceitasse as questões, porque a questão levantada pelo David Sharp, né, que foi sobre as escalações, as escolhas dele, era simples, era só ele ter respondido as perguntas. A imprensa, a mídia que vai comentar sobre esse assunto, eles terão todo o direito agora de chegarem e falarem assim, será que o Botafogo vai resistir a 2 derrotas? Que o técnico como que reagiu a uma derrota num clássico onde o jogo foi equilibrado. Perdemos ali uma falta que era para ter sido marcada e não foi marcada, e eu não tô vendo ninguém falando, né? Era pra imprensa falar de uma maneira mais séria nessa falta que foi marcada. E o Bruno Lage ter ido na entrevista coletiva e ter entregue o cargo não foi legal. O Luiz Castro, em alguns momentos, ele fez a mesma coisa. Mas, sem querer defender o Castro, mas já defendendo nesse momento, e olha que eu já critiquei bastante o Luiz Castro, então eu acho que eu posso falar isso. O Castro, quando ele entregava o cargo, quando falava, se quiser me demitir, pode me demitir. Ele falava isso depois de uma sequência ruim, quando a situação estava feia, não numa derrota, em 2 derrotas, a eliminação para a Copa Sul-Americana e nessa derrota para o Flamengo. Então, eu acho que nesses dias de folga, os jogadores serão folga agora durante alguns dias. Essa semana estava marcada antes dessa derrota para o Flamengo. Ninguém vai tirar folga dos jogadores. Eu acho também justo os caras descansarem um pouco a mente. É até melhor não ter jogo quarta-feira nem domingo. Temos 2 semanas ali para todo mundo
respirar, entenderem o que aconteceu. E o Botafogo tá encarando que não tem crise. Então vamos encarar o que o Botafogo tá falando também de não termos uma crise acontecendo hoje no nosso clube. É hora de todos terem uma conversa com o Bruno Lage, como tiveram ontem, mas terem outras. Passarem para ele que agora, quanto menos autoral for o seu trabalho, melhor para o Botafogo. Porque ontem era só ele fazer o básico. Se ele faz o básico, o Botafogo poderia ter vencido, no mínimo empatado com o Flamengo, que seria um resultado ok, e perdemos. Bruno Lage tá certo que vai ficar, mas hoje, né, antes de eu dormir aqui, esse vídeo tô colocando aqui pela madrugada, ele segue no Botafogo. Ele poderia ter evitado essas falas, ele poderia ter evitado. Era ter sido um técnico brasileiro nesse momento. E sobre críticas, sobre ser questionado, cara, Portugal também ele foi questionado, entendeu? Ele foi questionado. Foi por uma derrota. Em Portugal ele foi questionado depois de ter sido campeão pelo Benfica. Pelo Wolver, ele foi questionado e saiu depois de uma ótima temporada. Técnico de futebol sempre vai ser culpado. Eu volto naquilo que eu falei lá atrás, naquela entrevista que a gente teve aqui com o PVC no canal. Eu comentei que a pressão era grande e falaram, e muita gente no chat me criticou. E, não vai ter pressão não, tá chegando sem pressão. Tá chegando com pressão sim. Porque ele pega o Botafogo com uma vantagem muito grande e muito bem no Campeonato Brasileiro. Mas agora é o quê? Respirar, gente, entubar essa derrota. Vai ser duro nos próximos dias, mas teremos 2 jogos fora de casa que a gente tem que somar pontos. Se Deus quiser, como pelo menos uma vitória, um empate, 6 pontos, fazermos pelo menos 4, ou se Deus quiser, 6 pontos. Para a gente aí em 15 pontos possíveis, termos feito 10, que seria um aproveitamento fantástico. Iríamos para 57 pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Então é isso, a princípio o Lage fica, né? A palavra é essa, do Lage ficar. Que isso tem servido de lição para ele em tudo, até mesmo na postura dele nas entrevistas pós-jogos. E que alguém converse com ele e fale, Lage, menos autoral, cara. Faça o time jogar da maneira que jogava. Velocidade, transição, força. O time de muita força física, muita intensidade física. E a diferença do Botafogo no Campeonato Brasileiro era essa, muita força física. É isso, gente. Hoje eu devo tirar uma folga no almoço com o TF, que eu vou voltar para casa no horário do almoço. Então, se tudo estiver tranquilo, eu folgo no horário do almoço e volto ali por volta das 8 da noite. Um pouco antes, 7, 8, com o nosso Noite Alvinegra. Tamo junto, gente. É duro fazer live, vídeo pós-derrota. É duro. Tamo junto. Tava desacostumado a falar sobre derrota. Tamo junto. Valeu, fui.